Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto, muita gente me perguntou a respeito, tirou dúvidas, pessoas preocupadas, mandaram mensagens de grupo, redes sociais, WhatsApp, enfim, sobre a quebra de um bancão, né, do Itaú. Eu só não coloquei o nome completo para evitar transtornos aí, tá? A gente vai falar aqui o que está por detrás disso, a verdade sobre isso, o que fazer agora, enfim, como lidar com essa situação, tá bom? E alguns detalhes a mais, ok? Deixa eu avançar aqui no vídeo. Primeiro, entenda o que aconteceu. Eu vou postar os links depois na descrição, tá? O que houve aqui? Primeiro, o Portal do Conhecimento, um canal, inclusive, que eu posto notícias, indico, um canal muito bom, tá? Lá da equipe do Morfeu. Ele fez uma postagem de um vídeo estudando, né, sobre os bancos, etc. Tal. Eu concordo com boa parte do que ele falou ali. E ele postou com base numa notícia que foi dada, tá aí o link aqui embaixo, e depois se retratou. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem. Ó, a notícia original foi essa aqui, tá? O Itaú não tem dinheiro na conta, nem ações em estoque, o banco segue aplicando calote bilionário em acionista e tal, é um banco de papel, enfim, aquela notícia bem catastrófica, né? Aí a pessoa fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Não é? Então, vamos lá, calma, tá, pessoal? Calma, vamos entender mais coisas aqui, tá bom? Vamos avançar. Ó, depois ele se retratou, na mesma semana, tá? Ele se retratou alguns dias depois. Ele se retratou, Itaú não vai quebrar, mas precisa ser auditado, precisa ser investigado, responsabilizado por calotes, manobras suspeitas, entende em 10 pontos. Aí ele faz, elenca, né, vários pontos. É um artigo interessante, faz sentido, tá? Porque o sistema financeiro tem umas coisinhas aí, quando a gente fala de investimentos, tem alguns detalhes que é bom você saber, tá bom? A gente vai abordar um pouquinho, tem a ver lá com o grande reset, né, o reinício que vai ter aí. A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho para vocês entenderem, ok? Ó, primeiro, vamos comparar o seguinte: se houvesse esse pânico, esse caos todo, né, as ações dos bancos estariam derretendo. Aqui no canto, acho que dá para ver o mouse aqui, né? São ações de todos os bancos, os principais bancos, né, do Brasil. A Caixa não está aqui, porque a Caixa não tem ações abertas em bolsa. Bradesco, Santander, amarelinho, Itaú, laranja, e o Banco do Brasil em roxo. Eu acho que é roxo, isso aqui é azul, enfim. Dá para perceber que os bancos não estão com uma queda vertiginosa, não parece que vai quebrar, tá? Inclusive estão recuperando, né? Tendo uma breve recuperação aqui. E o pior de todos é o Bradesco, não é o Itaú, em termos de preço de ações, né? Não é o Itaú, é o Bradesco. O Banco do Brasil está bem, o Santander está ali no meio, mais ou menos, o Itaú está ficando bem, e o Bradesco, sim, está tendo um certo prejuízo chato, tá? Lembrando que a gente teve recentemente uma fraude importante, a maior fraude contábil da história do Brasil, no mundo corporativo, né? Sem contar o lado federal da coisa, mas o lado privado, né, corporativo, que foram as lojas americanas. E o mais interessante é que quem tomou o maior calote de todos foi o Banco do Brasil. Muitos dos fundos que se investiam estavam dentro da carteira do Banco do Brasil, alguns da Caixa Econômica, alguns do Itaú também, tinha uma coisa lá do Safra, o BTG, o Lehman Brothers não, o João Paulo Lehmann, confundi o Lehmann, ele também tomou um prejuízo bilionário, acho que 3 bilhões de reais ou mais até, foi só dele, do calote das lojas americanas, tá? É interessante, né? Por que isso acontece? Vamos seguir mais adiante, você vai entender alguns pontos sobre esses problemas aí que a gente tem visto na economia, tá bom? Vamos adiante. Bom, vamos lá, vamos começar a entender o seguinte: existe um tripé econômico que não é ensinado nas faculdades de economia, de administração, contabilidade, ciências atuariais, finanças, enfim, a área envolvida aqui no, né, sociologia, isso não é ensinado, tá? Geografia, história, não é ensinado. Mas existe. O tripé econômico vigente
matrix econômica que a gente tem é o seguinte: aula 1 de economia, ano 1, primeiro semestre, primeira hora, primeira aula. O professor chega dizendo: a economia é o quê? É a ciência de lidar com a escassez. Essa é uma definição clássica que existe para a economia. Então, quer dizer, você já parte do pressuposto que o mundo é escasso, não tem para todo mundo, vai faltar, puxa vida, o que eu faço? E agora? Né? Enfim, daí você tem também o problema de dívidas. A nossa economia inteira, no mundo inteiro, ela é baseada em dívidas. Empresas fazem dívidas, pessoas físicas fazem dívidas, governos fazem dívidas. Você tem também um outro paradigma, que é a alienação. As pessoas, o trabalhador, não tendo uma linguagem marxista, mas o que Marx falou era verdade, ele acaba nesse ponto é verdade, ele realmente se aliena porque ele não tem condição de trabalhar ou conhecer, sequer chance de conhecer algo melhor, uma cultura, enfim, ler um livro, viajar, ele não tem como, porque ele fica tão preocupado com a escassez, com as contas que ele tem para pagar, que ele se aliena no próprio trabalho, inclusive, na própria vida, na própria sociedade que ele está. E a nossa sociedade, como um todo, ela promove a escassez, as dívidas e a alienação. Tá? Então, esse é o nosso paradigma da nossa matrix econômica atual. Tá? Então, quando você vê um problema, já entrando um pouquinho, né? Ah, o Itaú vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque ele tem algum tipo de dívida, é isso? Será? Também, tá? Não só, mas também. E tem outras coisas mais aí, tá? Mas entenda, existe um paradigma que a gente vive, tá bom? Vamos seguir adiante. Bom, gente, primeiro, quando se trata de investimentos, isso inclui ativos reais, ativos financeiros, ativos imateriais, né? Nenhum investimento em nenhum lugar do mundo está 100% livre de riscos. Ou seja, sempre existe um risco que você não consegue diluir esse risco, por mais melhor de bom de gestor que você seja. Não tem como, tá? É o chamado risco sistêmico. Existem ferramentas, existem instrumentos financeiros aí que os bancos centrais, os reguladores de mercado, a CVM aqui no Brasil, né, a Receita Federal, o Banco Central, a Previc, a SUSEP, enfim, os reguladores de mercado, eles fazem para mitigar certos riscos sistemáticos, riscos endêmicos, riscos que contaminam todo o sistema financeiro, tá? Toda instituição que opera no sistema financeiro como um todo precisa ter alguns meios de mitigações de riscos operacionais, riscos contábeis, jurídicos, enfim, riscos de mercado, etc. Tá? Mas por mais que você diversifique diversas classes de ativo, você não vai conseguir mitigar 100% do risco. É por isso que quando você vai investir num fundo lá que eu indico da Fiduc, da Monte Capital, ou qualquer outro, tá? É um padrão de mercado, é norma de mercado, você tem um termo que você preenche, está lá escrito, olha, tem riscos envolvidos, não sei o quê, tal. Você topa o risco? A ideia é essa, tá? Sim, topa o risco. Claro que é um risco baixo, eu indico produtos aí nessa atual conjuntura conservadores, por razões óbvias, né? Para quem não entendeu, dá uma olhada em alguns vídeos anteriores, ou vem falar comigo, eu explico mais detalhes. Seja conservador, mas mesmo sendo ultra conservador, você vai correr riscos. Tá? E quando vier o chabu na economia, o crash, essa coisa toda, você vai passar por problemas. Ponto. Final. Então, esteja ciente, você vai passar. Porque todo mundo, literalmente, o mundo inteiro passa. E vai passar. É esse ano? Provavelmente, tudo indica. Pode ser ano que vem? Pode. Tá? Ou depois, até sim? Parece que é esse ano que vai acontecer um negócio muito sério, tá? O Itaú, por isso que vem esse negócio do Itaú. E aí, ele quebrou, meu Deus, o que eu faço então? Faz parte do risco sistêmico. Deixa eu só avançar aqui uma coisinha para ver. Tá. Já podemos aqui, vamos lá. Vamos ainda nessa linha do risco sistêmico, vamos entender aqui, ó. O que que acontece? Se tem a ciência de que você está preparado, realmente preparado e ciente do que é um Banco Itaú quebrar, ele fechar as portas, e você não tem mais como sacar os bilhões de reais que tem nele, e toda a importância que um grande player, esse é o nome que a gente fala,
um grande jogador, um grande ator, um participante tão enorme como o Itaú quebrar. Gente, é um negócio tão fora da curva, tão catastrófico, apocalíptico. Se isso acontecer, você pode ter certeza, os seus planos de contingência e fugir lá para um sítio, morar, né, passar um tempinho lá no mato, sabe? Aquela mochila com seus itens de emergenciais. Então, é isso, tá? Você sai da cidade, vai morar num local afastado porque o pau vai quebrar. Pessoas não iam receber seu dinheiro, isso ia gerar um risco sistêmico, sistemático. Todo o sistema financeiro ia ficar de pernas para o ar. Os bancos que emprestam dinheiro para o Itaú não iam ter de volta, ia se contaminar todos os demais bancos, público, privado, grande, pequeno, especialmente os pequenos. Quem trabalha com importação e exportação não ia conseguir importar, exportar. O real ia ter uma baita de uma desvalorização, muito provavelmente, fortíssima. Isso ia mexer com provavelmente taxa de juros, porque o risco do país ia subir absurdamente do dia para a noite. Gente, ia ter um monte de implicações, você não quer nem pensar o que, que é isso, tá? Ia ser um caos, assim, bem sério mesmo, tá? Porque o Itaú tem muito peso no sistema financeiro brasileiro, muito peso, tá? Ele é o maior banco privado, ele tem muito peso, ok? Ele é um dos maiores da América Latina, enfim, então ele tem muito peso, né? E realmente você ia gerar um caos social muito importante. E o Banco Central vai fazer de tudo para que isso não aconteça no Itaú. Assim como lá fora fizeram com o Credit Suisse, com os fundos de pensão da Inglaterra e outros players lá na China, né, nos Estados Unidos, tal. Então, até chegar a esse ponto, quando acontecer isso, e se acontecer, né, a gente entende que vai acontecer, mas a gente sempre tem que trabalhar com a hipótese, né? Se acontecer, o que é muito provável que um dia aconteça mesmo, está próximo, gente, sai para o mato, tá? Todas as medidas, todos os recursos que o Banco Central tem de interferir no banco Itaú ou qualquer outro banco, tudo isso já foi esgotado. Existem várias medidas de contingência que são feitas, de reservas emergenciais, de socorro, de emissão específica de títulos de dívida para o banco, enfim, uma série de mecanismos, tá, que vão impedir isso. Tá bom? Não é, isso acontece do dia para a noite. Nossa, vai quebrar aqui, eu pago. Calma, tá bom? Porém, o risco sistêmico existe. Se por um boato, isso já aconteceu com a Caixa Econômica no interior, acho que no norte de Minas, se eu não me engano, uma vez aconteceu de uma corrida aos bancos, de um boato que teve lá na cidade, que o banco ia fechar, que ia sumir, teve uma corrida para a Caixa. Teve alguns anos atrás, o Banco Santander teve uma polêmica muito parecida, não, que o banco vai quebrar, tá? Eu recebi informação na época, era estagiário de uma empresa de consultoria agrícola, isso é em 2011, eu acho, e há mais de 10 anos atrás, e havia um risco de Santander quebrar, não sei o que e tal, e tal, gente, assim, com dinheiro, tá? Não, sacaram dinheiro e tal. Na época, o Santander teve uma queda das ações, você teve alguma coisa, mas não aconteceu, ok? Não aconteceu, tá bom? E tem mais detalhes, gente, não é só isso, tá? O banco vai quebrar, não é bem assim o mecanismo, tá? Se houvesse um grande pânico generalizado a nível mundial, e obviamente no Brasil, ou até só no Brasil, poderia acontecer. Tá? Se todo mundo sacasse o dinheiro do banco de forma rápida, o banco sem dúvida quebra. E aí um dos mecanismos é você travar o limite de saques, por exemplo, ou de transferências, né, dos bancos. Então você não ia conseguir, tipo, sacar mais do que R$ 100 por dia, R$ 50 por dia, para evitar que o numerário, né, os encaixes, né, de moeda o M1, né, dele, acabasse se esgotando. Ele precisa ter uma reserva fracionária dentro do banco para impedir que, para garantir as transações de liquidez correntes do dia a dia, pagamento de contas, saques, transferências, enfim. Tá? Então, todo banco tem. Se você saca, esgota aquilo do banco, aí o banco quebra. Por isso que uma dessas medidas que os bancos centrais impõem são travas de saque. Você não consegue sacar, transferir. Daí vem as corridas aos bancos e tudo. Tá? Então, se chegar nesse ponto, do Itaú ou qualquer outro grande player do mercado quebrar, cara, vai embora da cidade. O pau vai ficar feio. A coisa não é boa, não, tá? Vamos seguir adiante, tá bom, pessoal? Olha que interessante. Isso aqui eu tirei do próprio Senado, tá? Matéria recente, tá aí o link também. Eu vou deixar na descrição.
O custo da dívida do Brasil. Lembra que eu falei do tripé lá da dívida, não sei o quê e tal, que os governos se endividam, as empresas? Então, no Brasil, nós temos, gente, é 61,44%. Eu fiz a conta aí, tá? Se quiser, passa também. Do custo que nós temos, pelo menos até dezembro, até essa informação era de, se não me engano, novembro, tá? Tem uns 2 ou 3 meses aí para trás, desde 2022 agora. Olha só, gente, independente se você é direita ou esquerda, a dívida vai continuar acontecendo. E qual que é um dos grandes problemas? É a renda fixa. A gente até fala para você investir em renda fixa, tem produtos aqui de mercado bons, inclusive com boa rentabilidade, porém tem que estar ciente do custo que isso gera para o país. Essa matrix econômica toda é baseada nas dívidas, porque existe escassez, lembra, tal, enfim. Entendeu? Então, assim, olha só o tanto que você, tipo, onera o seu próprio país que você vive em função de custos de dívida, tá bom? E, gente, títulos públicos, que é o caso aqui, eles são usados para várias finalidades, tá? Por exemplo, com reserva de liquidez, de emergência, de fluxo de caixa de empresas, tem um monte de coisa que é feito. Para o governo se financiar para fazer obras sociais ou projetos de grande porte, né? Transposição de São Francisco, por exemplo. Como é que o governo capta esse dinheiro? Ele vende títulos no mercado e capta o dinheiro do mercado. Entende? Assim funciona. E principalmente por fundos, diversos fundos, os chamados fundos de pensão, Previ, Previc, Funcef, etc., Petros, né? Ou fundos de previdência privada, em geral, fundos de investimento, em geral, todos eles têm títulos públicos, tá? Todos eles têm. E você precisa ter dinheiro de liquidez de resgate, você faz em título público, ok? Operações compromissadas, né? Tal. Enfim. Olha que interessante, o que falou um cidadão, barão de Rothschild? Dê-me o controle sobre a moeda de uma nação e não me importo com quem faz suas leis. Você já ouviu falar que direita e esquerda são moedas do mesmo, né? Só que, por outro lado, do conhecimento que a gente tem, por exemplo, com o Checkmate Global, né, do professor Luiz, nós entendemos que tem algumas peças, alguns atores nesse palco aí, que eles podem ser usados em determinado momento por um lado mais, vamos dizer assim, benevolente, o lado da resistência. Então, por isso que algumas agendas não foram implementadas ao longo do tempo no mundo. Tá? Só que o que a gente percebe é que a maior parte desses atores do sistema financeiro, econômico, social que a gente vive, não são da resistência, não. Eles são do outro lado, tá? Então, a forma como eles usam, de fato, a economia, o dinheiro, a sociedade, é para te fazer ficar endividado. Sim, é para fazer você investir em algo que tem risco sistêmico, sim. Porque está na mão deles. Quando eles quiserem acionar o botãozinho do quebrou, ok, pumba, quebrou, vai quebrar. Entendeu? E não vai ser uma coisa tipo, nossa, caramba, estão dando vários avisos sobre isso. Tá? Isso vai acontecer. Tá bom? Está meio que programado. Faz parte de uma coisa chamada desconstrução. Vamos seguir adiante aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Olha só, o pessoal fala muito do grande reinício, né? Eu vou gravar um vídeo, provavelmente fora aqui do canal e outros canais que eu estou vendo aí de parceiros, onde eu quero explorar com bem mais detalhes o que é o tal do grande, the Great Reset, né? O grande reinício das nossas vidas, da economia, da sociedade, do sistema financeiro, monetário. O que é isso? A gente fica até meio agoniado de falar. Gente, em resumo, como é que ele funciona? Tá? Também é um tripé que existe aqui. Primeiro, aí uma sequência, tá? Você introduz um erro, uma dúvida. Isso vem entendendo aqui a trilogia, né, que é a metodologia que eu uso aqui por trás, pela inveja, ou seja, esses seres espirituais, seres humanos, eles têm esses perversos, esses dominadores globais, os senhores do mundo, eles têm algo intrínseco que é uma espécie de uma inveja, um sentido de querer estragar, deturpar, corromper tudo que é bonito, tudo que é divino, tudo que é feito pelo Criador, maravilhoso.
louvado seja. Eles têm uma inveja demoníaca disso. E o que eles fazem? Eles se opõem. Eles querem se opor de alguma maneira, querem estragar aquilo, deturpar, querem corromper aquilo. Então eles introduzem um erro no meio da verdade, uma dúvida. Se eu perguntar para vocês, uma perguntinha simples aqui, gente. 2 mais 2. Quanto é que dá? Dá 22, é claro. O que é isso aqui? É 22. Foi óbvio. É só. Você junta um com o outro, 2 com 2, 22. É claro. Tem dúvida disso, pô? Então, não é 22, né? Na verdade é 4. Não, não. A lógica, você junta um com o outro, põe um número próximo do outro, dá 22. Você escreve, você prova isso escrevendo. É fato. Vocês entenderam? É possível que dê 22? Obviamente que sim, mas assim, não desse jeito, não é assim que funciona a conta. A matemática não é assim. A razão, a lógica, o raciocínio correto, coerente, não é assim que funciona. O que isso gera? Dissonância cognitiva. Mas será que 2 mais 2 são 4 mesmo? Olha, é 22. Veja essa imagem. Porque se eu fizer assim, se eu juntar, dá 22, não dá? Não, pô, realmente, dá 22. Deu 22. Mas espera aí, eu aprendi que você soma, dá 4, mas 22. Sabe, você começa a ficar com essa dissonância cognitiva. Você gera isso. Então, pode tudo. Ah, essa imagem, essa escultura aqui não é uma coisa estética, toda feia, deturpada. Ah, mas é uma arte. Que linda, nossa. E aí você tem também várias outras coisas, sociais, de comportamento, de cultura. E na economia. Você introduz certas coisas na economia que vão permitir o grande reinício no sistema financeiro. Por exemplo, as empresas zumbis. Olha que interessante, as empresas deveriam dar lucro, né? Pois é, mas tem muitas empresas zumbis. Nubank, já ouviu falar? Por exemplo, né? É um, tá? Uma empresa zumbi que não dá lucro, mas tá lá, ok, vamos operar, vamos gerar. O que está por detrás dela, né? Quem é que financia, quem é que aposta, quem é que compra as ações, entendeu? Como é que eles fazem? Isso é uma pitadinha, uma gota para você ter uma amostra grátis do que é isso, tá? Bom, o que você tem aí? Você desconstrói a realidade. Você gera o caos, né? O caos, a dissonância, a confusão, a bagunça. Ninguém mais se entende, ninguém sabe quem é quem, se é homem, se é mulher, agora você não distingue direito. Quer dizer, ah, não, mas uma criança também pode dizer que quer morar fora dos pais porque ela já mas espera, é criança, cara. Então, até que ponto a criança pode, não pode? Não, mas a Constituição fala tal coisa, tal, mas aí a reinterpretação do STF, porque agora um trabalhador, perdão, uma pessoa se roubar um celular não é mais um crime, porque veja, ele está. Sabe, você. Então, peraí, o roubo compensa, o crime compensa, mas o Código Penal fala para punir. Não, mas o STF interpretou, quer dizer, você já é uma espécie de uma hipocrisia, uma dissonância, que você não tem uma coerência de raciocínio. Isso atordoa qualquer um, ok? No mundo inteiro. O Brasil está até um pouco, mais ou menos atrasado, não. Ele está entrando no eixo com essa agenda, tá? Essa aqui é uma forma de implementar a agenda, ok? Vamos seguir adiante, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito importante. Eu peguei aqui um texto, eu usei num outro vídeo meu, essa imagem ela veio lá da trilogia analítica, um estudo que a gente faz sobre tipos de ressonância no sentido interno, tá? Então você tem aqui alguns sintomas, alguns diagnósticos no sentido mental, esquizoparanoide, né, esquizofrenia, a pessoa maníaco-depressiva, e algumas doenças físicas, né, que você tem, doenças no aparelho respiratório, tumores, enfim. Existem algumas maneiras de se medir a frequência que as pessoas têm. E, obviamente, a sociedade tem. O planeta tem. A ressonância de Schumann do planeta é mais conhecida, tá? Tem aquela escala de Hawkins lá que eu falei. Enfim, tem várias formas de você medir o aspecto psíquico, né, mental e o corpo da pessoa, tá? Toda doença, ela acontece na gente, a nível biológico, porque existem coisas por detrás. Na economia, na sociedade, a nossa sociedade está doente. Eu acho que não precisa nenhuma. Existe alguma dúvida disso? Que a nossa sociedade não está boa? Aliás, nosso mundo.
há muito tempo só viveu em guerras, né, revoluções e conflitos e problemas e fome e inflação. Ele está doente há alguns milênios, ok? O nosso nível de padrão energético ele não é constante, não é normal assim. Né? E uma pessoa normal, por exemplo, tem pequenas doenças, coisas, pequenos erros, poderiam até acontecer. Você tem uma pequena dissonância, né? Muito leve. Agora, olha as outras formas de frequência aqui, muito mais rápidas, muito mais estranhas, muito dissonantes. Essa é a palavra. Ela não ressoa, ela dissoa, entendeu? Ela está assim, não assim. Então ela dissoa, daí a dissonância cognitiva, e não a ressonância cognitiva. Você não tem coerência de pensamento, você tem bagunça, confusão, caos. Ninguém se entende, nem você se entende aqui. E aqui, sentimento, né, a alma e o pensamento e o sentimento, e nem a sociedade se entende. Ninguém sabe quem é quem, se é macho ou fêmea, se é mulher ou homem. Ah, pode tudo, tudo bem, não, tá tudo certo. É para o bem comum. É nada, é não. Vamos seguir adiante. Gente, uma coisa muito legal de se pensar, essa é uma imagem clássica, tem na internet muito comum, eu vou me utilizar um pouquinho do Hélio Couto aqui, e eu vou também precisar falar sobre economia. Por quê? A gente vai entrar na diversificação daqui a pouco, tá? Você tem que entender o problema do Itaú disso tudo, tá bom, gente? A coisa é mais profunda, tá bom? Eu não tive tempo de ver o balanço do Itaú, não tive tempo de pesquisar mais informações, mas essas informações balizam tudo isso, e independente da quebra do Itaú, ou de qualquer outro banco, ou de qualquer outra empresa como as americanas, você tem que ter ciência disso aqui também, do que eu já falei até aqui, e de algumas coisinhas mais para frente, ok? Porque isso vai te fazer passar por essa travessia, como o nosso mestre Luiz Antônio fala, do checkmate, passar por isso, tá bom? Bom, essa é a pirâmide de Maslow, ou pirâmide das necessidades humanas, tá? Abraham Maslow, um cara fantástico, sensacional a ideia dele. Ele falou que o ser humano, todos nós temos algumas necessidades mais básicas que devem ser supridas para que outras necessidades um pouco menos básicas sejam atendidas, e você vai galgando, né, espécies de degraus nessas escalas de necessidades humanas que existem. Aqui sempre existiram, que qualquer pessoa tem. Bom, você tem necessidades fisiológicas, todo mundo precisa de alimento, de roupa, de repouso, de moradia. Se você não tem isso, você fica socialmente, e não só socialmente, mas até psicologicamente dissonante no sentido energético da coisa, tá? A sua energia fica toda bagunçada. Porque como é que você vai ter uma vida boa, um pensamento coerente, tratar as outras pessoas? Se você não tem nem onde dormir, por exemplo, não dá. Se você não tem alimento direito, estragado, não come bem, não tem como. É nesse ponto que o pessoal da esquerda, Marx, etc., eles confundem um pouco, tá? Porque eles veem isso com razão, apontam esses problemas de fato, mas a solução proposta é através de revoluções, de guerra e tal. Não dá certo. Então, quer dizer, olha só a dissonância também lá. Você introduz a dúvida, o erro, poxa, mas não está não tá certo, não está errado. O que fazer? Ah, não, vamos fazer uma revolução, uma guerra, uma revolução cultural, enfim, tem várias formas. Bom, você tem a parte de segurança, né? Você precisa do seu corpo, emprego, recursos, família, etc. A parte de estima, aí começa a entrar as questões mentais, né? Autoestima, confiança, respeito, e a realização pessoal, que são questões mais elevadas, né? A parte moral, criatividade, as artes entram aqui, a aceitação, enfim. O Helio Couto fala que existe um sexto degrau, que depois que você passa de toda essa parte, que é uma coisa mais da vida humana, nessa realidade que a gente está, você transcende, você meio que se funde com o Criador, o todo, com a criação. Você realmente é como se você, vamos assim, fosse com o seu eu superior, vai direto, né? Uma linguagem assim, né? Você transcende essa fisicalidade que a gente vive, entendeu? Eu acho uma abordagem interessante do Helio Couto, porque ele... Para que você vive? Para que você investe? Esses ativos que você tem, preocupado, mas e aí? Para quê? Na verdade, o seu objetivo é ascender isso. A nossa realidade mesmo, ela está lá no sexto degrau. Não é aqui. Isso aqui é básico. Você tem que ter moradia, casa, saúde, etc. E aí, se o Itaú quebrar, você tem que ter um local de refúgio, moradia.
investimento, diversificação de carteira. Você tem. Poxa, você tem que ter segurança para o seu corpo. Emprego, uma fonte de renda lá. Você tem. Estima, né? Enfim, então quer dizer, tudo isso aqui é básico, ok? E imagina essa desconstrução da realidade que está sendo feita quando as coisas começarem a implodir, já estão implodindo, até de forma controlada, a gente vê mercado de ações, tem coisa acontecendo, tá? A gente vê rachaduras, então já está sendo implodido isso, ok? Gente, quando tudo ruir, o que vai sobrar para você? Não vai ser casa, não vai ser investimento no Itaú, ou em qualquer banco, em qualquer lugar do mundo. Vai sobrar dentro. Por isso que eu tenho que falar essas questões aqui de Maslow e ressonância, energia, porque é dentro. Ok? O melhor e o principal investimento é dentro. Ok? Então é importante saber disso aqui para a gente ir avançando no assunto. Tá bom? Vamos seguir adiante. Bom, aqui a gente precisa falar, eu preciso mostrar esse quadro que parece confuso, é a chamada tabela periódica de investimentos. É um nome também que se dá para isso, tá? Isso aqui foi da consultoria Fidelity, americana. Eles pegaram uma grande quantidade de classes de ativos por um período bastante longo, desde 1966 até 2021 agora que teve. Não tem a de 22, eu não achei. Onde você mostra diversas classes de ativos, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha o que aconteceu nos anos 70. Tá vendo aqui no mouse? Acho que dá para ver todo mundo, né? Perto aqui da tabela, ó. Aqui são nos anos 70. O que valorizou foi o ouro, tá? Se a gente olhar para esses últimos anos, aqui na ponta, né, da tabela, bem em cima, o que se valorizou? Foram ações de tecnologia. Microsoft, Apple, por aí vai, tá? E tem uma explicação macroeconômica aqui, por que o ouro valorizou tanto nos anos 70, por que as ações de tecnologia valorizaram tanto agora nos anos 2000 e agora, essa década agora, tá? Esses últimos anos aqui. Por quê? Bom, resumidamente, porque nos anos 70 você tinha o problema da crise do petróleo e o ouro, você teve, na verdade, a quebra do padrão ouro, isso foi planejado, foi uma espécie de um tipo de reset, tá? Que já houve, quebrou-se o padrão ouro, liberou a quantidade de dinheiro na economia do mundo inteiro, que era lastreada em dólar. Então você podia imprimir, entre aspas, à vontade, né? Bem assim, mas a ideia era mais ou menos, você flexibilizou isso, tá? Começou a se imprimir moedas sem ter o lastro financeiro do ouro, não era nem prata nem nada, era ouro mesmo, tá? Então você não tinha mais isso, e aí o ouro, tchum, deu uma disparada. Porque você destravou a liberação da onça, Troy, e ela, tum, deu uma valorizada compensando a inflação do período. Por isso que valorizou. Já nesses anos, o que valorizaram foi as ações de tecnologia, estou só comparando, não vou falar dos demais para resumir tempo, tá? Tem outros, dá para ver que tem outros anos que tiveram vários outros indicadores aí, tá? Nesses últimos anos, as ações de tecnologia se valorizaram muito, por quê? Porque, na verdade, é a tecnocracia que está por detrás. Porque quem realmente está mandando no mundo, esse mundo é um mundo de informações. Os bancos e outras empresas não são empresas de serviços, são empresas de tecnologia. Então, lidar com informações, processamento de dados, etc., é o que está pegando no mundo inteiro. Por isso é que eles querem fazer controle das moedas centrais, etc., com empresas e com viés tecnológico. Bancos hoje em dia não são mais bancos, eles são empresas de tecnologia. Ok? Então é outro ponto importante para se entender quando o banco vai quebrar, olha para a tecnologia. E é por isso que se uma cyberpandemia acontecer, amigo, vai para o mato. Porque, nossa, vai realmente ser complicado. Entendeu? E aí, pirâmide de Maslow. Você tem já o moradia, segurança, você tem isso aí? Entendeu? Então, antes de ficar preocupado com o Itaú, pensa na outra coisa, tá bom? Vamos pensar nisso aí, tá? Deixa eu avançar para não ficar muito longo, ok? Deu para entender aqui, né? Então, há alguns anos você tem ativos que se valorizam mais que outros e vários outros ativos se valorizam mais ou menos, caem. Enfim, como é que você vai conseguir fazer o gerenciamento disso? Como é que você vai, como um investidor pessoa física, uma pessoa que não é do mercado financeiro, vai gerenciar? Deixa eu só fazer uma analogia para a gente continuar aqui.
Pensa que o seu carro quebrou e você precisa levar no mecânico. Você precisa arrumar o motor dele. Tá? Carro, moto, trator, navio, qualquer coisa. O motor quebrou. Bom, você tem duas alternativas para fazer. Você pode fazer um curso. Pô, como é que arruma o motor do carro? Ah, tá bom, aqui é o virabrequim. Puxa, aqui é a injeção da gasolina. Que bom, né? Pô, legal. Ir lá e arrumar por conta, você vai aprender a fazer, você gosta do assunto, ok, vai lá, né? Ou você pode delegar para um profissional da área, para um mecânico, entende? Se você não for do mercado financeiro, no meu caso eu sou, eu faria por conta, eu seria o mecânico, eu delego para alguém. Tipo, quando eu tenho meu problema com moto, carro, etc., eu vou no mecânico e levo o carro lá, porque eu não gosto de mecânica, não é nem para mexer na graxa, não é o problema a graxa. O problema é que eu não gosto, putz, cara, ficar mexendo parafuso, abrindo motor, ver lá. Legal, interessante, mas eu não quero trabalhar com isso, entendeu? Não é minha praia, sabe? Então eu delego para alguém. Essa é a pegada aqui. Então, se você não sabe mexer nos ativos, a classificação, avaliar, ver as outras variáveis envolvidas, você não vai entender como é que a dinâmica dos ativos, dos comportamentos financeiros acontecem. E aí, ver notícias como essa do Itaú, que, muito embora exista o risco sistêmico, isso não pode ser descartado, mas ela te impacta de um jeito, né? E outra coisa, a questão, gente, o que você apega o seu valor? Entende? Se você está apegado tanto no Itaú, tem algum problema aí. Ok? Pode ser uma questão emocional, espiritual, energética, entende? E pode ser também um problema simplesmente de método de investimento. Você não está diversificado. E muita gente me falou, inclusive, isso. Poxa, eu só tenho meu dinheiro no Itaú. Está errado. Não deveria. Bom, muito embora o Itaú tenha diversificação de ativos, mas concentrar tudo num só não é bom. Tá bom? Porque o Itaú ele é um banco de certa forma, o dinheiro fica preso lá, se acontecer um problema desse, entende? Vamos avançando mais um pouquinho, tá? Você vai entender melhor. Bom, uma nova tabela periódica aqui de ativos, tá? Uma matriz de rentabilidade de diferentes classes de ativos, ok? Rentabilidade nominal, quer dizer, a setinha está indicando lá na ponta, né? Quanto maior o retorno ou menor o retorno. Então, para cima rende mais, para baixo rende menos, ok? Toda a tabela funciona assim. Deixa eu passar só para entender. Aqui é um outro comparativo, só para você perceber o quão complexo é esse mundo, tá? Financeiro. Pode pegar qualquer linha, ela nunca é reta, ela nunca é retilínea. Olha só como existe uma espécie de, eu não vou chamar de dissonância, mas uma variação, né? Uma volatilidade muito grande dos ativos. Você nunca tem um ativo que sempre rende bem para sempre. Ele pode render um pouquinho sempre, tudo bem, como um CDB, por exemplo, tá? Só que assim, em muitos momentos, ele vai ser um investimento horrível. Você poderia ter ganhado mais e melhor com outras táticas de investimentos, ok? Então esse é um ponto importante. Você não pode deixar de só num ativo, só num banco, tal. Diversifica. Monta a sua carteira, faz o seu gerenciamento de risco, enfim, sendo você o mecânico ou delegando para alguém, ok? Então, vamos seguir adiante aqui. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, eu mando um material para os meus clientes que eu atendo. Eu vou dar o exemplo da Fiduc, mas a Monte Capital trabalha exatamente assim, tá? E isso veio de uma metodologia de grandes famílias. Como é que grandes famílias, com realmente muito dinheiro, trabalham? Eles não investem num único fundo, num único banco, numa única corretora, num único produto, tá? São cerca de 750 gestoras pelo país, 25 mil fundos diferentes, tá? Como é que você vai saber a oportunidade, gerenciar tudo isso, cada ativo, cada mercado, qual que é o momento, quanto que eu devo colocar, enfim, tá? Então existe uma metodologia de filtragem disso, tá? Então você pega todos os produtos que existem, você seleciona ele no primeiro filtro, você tem um comitê depois no segundo filtro, e aí um conselho consultivo que realmente fala e monta o fundo. No caso da Fiduc aqui, a Monte Capital trabalha exatamente assim quando ela sugere fundos e ativos de investimentos. É que a Monte Capital, como ela trabalha com corretoras, você consegue ter diretamente o próprio título público, a própria debênture, o próprio CDB. Na Fiduc você tem isso por meio de fundos. Okay? Essa é a grande diferença de um do outro. Tá? Para quem quer entender uma linguagem mais técnica, essa é a grande diferença. O que eu te falo? Tem nos dois. Tem na Fiduc e na Monte Capital pelas corretoras. XP, BTG, Genial, etc. Tá? E tem na Fiduc. Tá? Porque é uma baita de uma gestão que essa galera faz. Mas, né, vírgula,
Não obstante, eu também preciso te dizer que isso é um método que está nesse paradigma atual da economia, de escassez, de alienação, tá? Tudo isso, de dissonância cognitiva, todo do caos. Então, assim, quando houver um problema de crise econômica, de quebra do sistema financeiro, de cyberpandemia e tal, gente, todo mundo vai sofrer. Não adianta, você vai sofrer. Você vai ter problemas seríssimos com isso, entendeu? Então, por isso que você tem que estar diversificado fora do mercado financeiro. E aí eu sou muito sincero em falar, fora do mercado financeiro. Aonde? Metais, por exemplo, metais físicos, tá? Não só o ouro, tem outros também. Patrimônio, imóveis, de repente alguma invenção que você faça, se você produzir um trabalho, se você trabalhe com uma coisa que seja útil, né, para as pessoas, você tem sempre uma fonte de renda. Isso é uma gestão profissional que você mesmo faz dos seus ativos, da sua carteira de investimentos. É o seu trabalho. Você vale muito, entende? Então você produz, consequentemente você ganha com isso, ok? Então vamos avançando mais um pouquinho para entender mais aqui. Bom, o que é importante a gente saber, gente? Por que te preocupa tanto a questão do Itaú? Porque você tem que ter noção de como esse mundo de escassez, de alienação, de controle, né, a gente vive doente, dissonante, é o caminho dos ratos, foi Robert Kiyosaki que falou isso. Você tem que sobreviver naquela pirâmide básica de Maslow, enriquecer quem é que enriquece no mundo mesmo, né? Tem algumas famílias bem ricas aí, tá? E o esquecimento da verdadeira riqueza. Então você trabalha se matando para ganhar um pouquinho. E você concentra todo o seu capital num banco. Tá errado. Por isso que está com problema. Sua própria consciência está, ó, meu, se liga aí, cara, cuidado. Isso é importante. Então, assim, diversifica, tá? A gente já vai entrar nisso. Faz um gerenciamento de risco, pensa, faz um planejamento, tá bom? E, gente, essa imagem eu peguei da trilogia lá do livrinho ABC da trilogia. Recomendo, como eu disse, eu uso muito a metodologia deles de forma prática aqui, quando eu falo com os clientes e tal. Imagina, escreveram nos anos 80 isso, gente, pra vocês terem ideia. Tá? Não é de hoje que essa galera fala. Por isso que eu sigo eles, eu recomendo sempre. Anos 80, hein? Antes do David Icke lá existir, os caras já estavam falando tudo isso aí. Mostra muito bem o que a gente faz. No fundo, é isso que nos é imposto a nível social, macroeconômico. Né? A gente vive na escassez e, não, o dinheiro é escasso, a sociedade é escassa e tal, então você tem que correr atrás do seu, e vamos lá, e a cenourinha, né? Ah, põe a cenourinha na frente do coelho para ele correr lá atrás. Aí o coelho fica lá, correndo atrás da cenourinha e. Entendeu? Então é importante saber essa realidade social cruel, é difícil perceber, mas é isso. Aí, infelizmente, isso realmente acontece, tá bom? Vamos avançar. Bom, tem mais coisa aqui, né? Como é que governos e grandes empresas trabalham? Aqui é uma questão de estruturação política, né, social. Vamos pensar na emissão de dívidas, né? Sem lastro, a bolha da dívida que existe no mundo inteiro, os pactos energéticos, financeiros de poder que existem aí, corrupção, um partido que assume, que faz aliança com outro, uma eleição que ganha, mas não ganha. Aí você tem lá na China um presidente que já foi presidente, mas foi convidado a se retirar porque ficou doente. Tem coisa aí, tá, gente? Aqui é uma questão jurídica, de estruturação jurídica. Se a gente pensar numa linguagem mais marxista, tem a chamada superestrutura, né, que ele fala, que é esse sistema social, legal dos poderes, né? E há uma estrutura mais inferior, que ele fala da sociedade, do trabalhador, do povo, né, que vive assim. Marx acertou em falar isso, tá? Existe realmente essas formas de estruturas, não está errado, não. Como eu disse, os demais problemas que Karl Marx, ou por má intenção, ou por simplesmente não ignorância, não sabia, ele acabou não abordando, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas não é uma teoria muito perfeita, não, tá? Tem alguns detalhes aí. Porém, o que ele falou desse sentido é verdade, tá? E faz sentido, porque olha só o que o político aqui fala, né? Não, penso no querido povo, ah, eu vou te libertar da opressão. Na verdade, ele fala o que convém, seu idiota, e para te oprimir mais ainda. E ainda dá risada, né? Você, né? Se o ego, a vaidade dele
E esse é o problema da direita, né? O ego, a vaidade, né? A esquerda não tem muito assim, mas tem um projeto diferente de lidar. Mas ambos, direita e esquerda, estão na mão deles. Ok? É importante dizer isso, tá bom, gente? Vamos avançar. Bom, e aí? Notícia aqui, né? 300 trilhões de dívidas no mundo atingem uma dívida recorde, gera apreensão no mercado e em governos. Eu coloquei a setinha abaixo aí, ó. 349% do produto interno bruto global. Tipo assim, você viveria ou trabalharia numa empresa endividada? Você se endividaria? Você topa o risco? Topa o risco? Deixar de seu dinheiro no Itaú, em qualquer lugar do mundo. Você topa o risco? Entendeu? Por que que eu estou falando isso? Porque, gente, eu falo, invista fora do mercado financeiro. Também, não só, porque também não vamos ser hipócritas, tá, gente? Eu quero pagar a conta, sei lá, de internet. O que eu faço? Você vai pagar no banco. Então, assim, não seja, né? Não dá para sair 100% do sistema como um todo, no caso, do sistema financeiro. Você vai ter que depender dos bancos ainda. Então, existe uma transição, ok? De um ponto até o outro. Já está sendo feita uma passagem, ok? E vai haver uma mudança muito grande no mundo inteiro, tá bom? Então, assim, você deve investir no sistema financeiro atual, sim. Diversifique, dilui seus investimentos, tenha uma classe de ativos diversificada, aquele gráfico lá que eu mostrei, cheio de, né? Tudo aquilo lá. Mas não invista só nele, invista em você. Um curso que você faça, você agregar valor, entendeu? Uma terapia que você se interiorize, etc. O reino de Deus está dentro de vós, lembra, né? Então, é isso, você agrega valor em si mesmo. Consequentemente, você tem ativos reais em si, entendeu? E físicos, naturalmente, tá? A gente vive num mundo físico, né? Não tem como. Então, você também tem que ter ativos físicos, tá? Fora do sistema financeiro também, ok? Então, entendeu? É um contexto geral, tá? A vida nessa fisicalidade, ela contempla todas essas formas de investimentos, ok, gente? Vamos seguir. Bom, aqui tem várias evidências. Aqui é uma delas, tá bom? Esse aqui é um gráfico bem recente, semana passada, tá? Tem fácil na internet, vocês acham? Ele é. Eu tirei lá do site Morfeu, inclusive, lá do Portal do Conhecimento, tá? Eu achei muito interessante, muito válido colocar aqui também, porque ele mostra o aumento de puts. O que que é puts? São puts, né? São opções de venda. Opção de venda é o seguinte: quando você entende, você acredita, você aposta, você acha que um determinado ativo, um determinado mercado, um determinado papel vai cair de preço. O que que você faz? Você entra com uma opção de venda, que é um direito de vender esse papel aqui embaixo, ok? Então você tem a sua ideia é meio que comprar esse papel na baixa. Então você se protege de uma queda do mercado apostando na queda dele. Porque você entende o seguinte, pô, se o preço está aqui, vale 396, ele vai cair para 200, pô, eu vou para 200, por exemplo? Tá bom, então você está 300, vai até 400. Vai cair para 200? Eu vou lançar uma opção de venda, porque ele vai cair, e aqui embaixo eu compro ele mais barato. Quer dizer, você se protege dessa queda toda. Entendeu? Essa é a lógica por detrás de uma operação estruturada com opções, no sentido de venda aqui, tá? É mais complexo que isso, mas em resumo é isso, tá? São formas de proteção. Então, quando você vê isso aqui no mercado, esse aumento incrível, histórico, o maior de todos os tempos, gente, o maior de todos os tempos, tá? É porque o mercado está prevendo algo ruim, quer dizer, o mercado vai cair. Já está caindo, né? Tem muitos sinais aí. Então, as pessoas estão, os grandes investidores estão se protegendo dessa queda do mercado de ações, ok? Então, quer dizer, é um sinal muito claro no mundo inteiro. A gente está falando aqui do SP 500, tá? São as 500 maiores empresas lá de large caps, quer dizer, grandes empresas lá dos Estados Unidos. Quer dizer, gente, não é brincadeira. Esse índice aqui é referência para o mundo todo, tá? A coisa não está boa. Isso é uma clara evidência desse medo que muita gente sentiu com o Itaú. Então, o risco sistêmico existe. É fato. Vai acontecer alguma coisa esse ano, provavelmente. O ano que vem, pode ser também, tá? Não dá para ter certeza. Eu acho que esse ano, ok? Então, assim,
Se proteja, isso inclui seguros. Puts, por exemplo, são forma de seguros aqui, tá? De estruturar a operação, mas tem outras coisas mais, tá? Seguro de vida mesmo, patrimonial, enfim, tenha todo um planejamento de longo prazo. Essa é a ideia por detrás aqui, tá bom? Deixa eu avançar. Chegamos a um ponto importante, uns mantras sagrados do mercado financeiro, gente. Gerenciamento de risco. Lembra? Classes de ativos, quanto é que eu ponho num determinado ativo, o que que eu faço, etc, tal. Diversificação dos ativos. Tá? Então, tenho todo o meu dinheiro no Itaú no CDB. Está errado. Para reserva de liquidez até concordo, mas no mais está errado. Até para reserva de liquidez é bom você ter outros aí, tá? Diversifique seus ativos. Terceiro mantra sagrado, a disciplina. Lembra que o professor Luiz Antônio fala, e um ditado da sociedade, né? O hábito faz um monge. Amém. E medita, né? Sim, disciplina. É muito usado e você tem que ter se você quiser realmente prosperar em tudo que você faça na vida, no seu trabalho, na sua interiorização, nos seus investimentos, né? Você tem que ter disciplina. Ponto, né? Então, gerencie o seu risco. Até que ponto vale a pena fazer um curso de aviação nesse momento? Putz, cara, não sei se vale a pena nesse momento fazer um curso de aviação. Talvez seria melhor fazer já que eu gosto de, né, lidar com isso, faz um curso de mecânica de automóveis. Acho que é mais válido. Entende? O risco, você pondera o risco de uma coisa com outra. Diversificação de ativos. Poxa, cara, eu tenho dinheiro no Itaú, mas espera aí, eu posso ter também na XP. Eu posso estar na Fiduc um pouco? Pode. Diversifica, você dilui o risco, entendeu? Você não vai eliminar ele, mas você vai diluir ele, ok? E disciplina. Eu tenho que ir para a aula do meu curso de mecânica de automóveis. Tem, então vai na aula. Tem que ter disciplina. Pô, eu quero investir, tenho que investir quanto? Sei lá, R$ 1.000 todo mês. Investe R$ 1.000 todo mês naquilo. E diversifica. É isso, o mantra sagrado, tá? E o resultado tá o diamante no meio, que é a riqueza, abundância, prosperidade, toda essa maravilha que existe, ok? Vamos seguir. Bom, vou falar um pouquinho agora do meu trabalho, já chegamos no final. Meu trabalho qual que é? Gente, é ter essa proximidade com o cliente, ok? É meio que ser um parceiro realmente, um amigo, um parceiro, alguém próximo de você, é alinhar o seu interesse, tipo, o que que você quer, quais são os seus objetivos de vida, ok? E, obviamente, te entregar uma proteção. Quer dizer, o que que eu faço? Eu falo, né? Investa no mercado financeiro, mas também fora dele. Então, se proteja de alguma forma, tenha seu, inclusive dentro de você. Só imagina, a gente virou um caos no mundo. O que que você faz? Você tem que estar mentalmente preparado para isso. Vai ter gente saqueando o mercado aí, cara louco na rua saqueando os outros. O que que você faz? Você vai ficar desesperado? Não, você tem que ter, inclusive, uma proteção sua, espiritual, a nível até de energia mesmo, né? Sabe? Para conseguir lidar com isso e conseguir sair fora, tá bom? Então, o meu trabalho te envolve nesse sentido todo. E aí é o que eu entendo que é o planejamento financeiro correto, tá? Que é o que eu faço aqui. Então, é nesse sentido tudo. Por isso que eu tenho uma pegada muito terapêutica na hora de lidar com dinheiros, inclusive para investidores. Tá bom? Seja você um investidor mais desperto ou um disperso, vai, um cara comum que, não, pô, isso é bobagem, é teoria da conspiração. Então, mesmo assim eu vou falar, tá? Porque é importante você ter esse viés, que é como eu trabalho aqui, tá bom? Seguir adiante. Por que ter um planejador financeiro? Eu vou fazer aqui meu jabá, né? Vender meu serviço, né? Enfim. Gente, é o seguinte, evitar grandes erros. Aquela coisa, você é o mecânico de carro? Não, jura? Então você vai querer mexer no virabrequim no motor do carro, porque você entende que se você mexer no virabrequim no motor do carro, o tempo lá, o torque do motor vai dar certo. Não vai dar certo, pessoal. Não vai, você vai ficar na mão, cara. Você vai fundir o motor do carro. Não, não faça isso, entende? Leva para o mecânico. É melhor, tá bom? Ou seja, você vai querer fazer seu gerenciamento de ativos e carteira. Agora eu compro ouro, agora é dólar, agora é euro, e que agora é título público de Selic. Agora eu vou pegar uma LFT, agora uma debênture. Então, tipo, não faz isso não, cara. Você vai tomar um prejuízo. Vai quebrar o Itaú, eu vou sacar o Itaú, eu vou ter dinheiro embaixo do colchão. Então, calma, calma. Não é por aí, tá? Não é assim que funciona, tá bom? Reforçar a disciplina,
Então, tem aquela parte, vamos dizer assim, de pegar no pé. Ô, cliente, tudo bem? Lembra que você tinha feito lá um plano de, por exemplo, fazer uma previdência privada e tal, que você ia fazer um aporte? Estou vendo que você não fez esse mês, o que que aconteceu? Você tá com algum problema aí, precisa de alguma ajuda, entende? Porque é um treinador, pegar força no braço, vai, vamos lá, faz ser 10 sessões de 20, bem bruto, né? Faz aí, então vamos lá, um, dois, três, agora vai lá, descansa um pouquinho, mais 10, entendeu? É isso, então é disciplina, tá? Lembrar das metas, você tem que ter metas, tem que saber aonde você quer chegar, gente, isso é importante. Por isso que eu falei, pô, o Itaú quebrou, o que que eu posso? Bom, vai lá no seu sítio. Só que é o seguinte, você tem já um sítio? Se não tem, coloca na sua meta para ter. É bom você ter um local de refúgio, amigos, pessoas, uma rota, um carro, uma estrutura que te dê condições da pirâmide de Maslow, lembra? O básico, emocionais internas para você fugir. Então, a meta, inclusive, pode incluir aí um autoconhecimento, tá? Uma terapia, uma coisa nesse sentido, tá bom? E fazer ajustes, é natural, né, gente? Pô, meu sítio fica, sei lá, eu sou daqui de São Paulo. Eu fui mudar para o interior do Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira. Putz, cara, não dá para ir de carro, tem que ir de avião. Só que se de repente teve que pousar em Manaus, eu vou ter que ir de Manaus para São Gabriel de barco. Vai ter que ser feito algum ajuste no meio do caminho. Estou dando um exemplo bem drástico, né? Mas é isso, tipo, você vai ter que fazer algum ajuste, cara. Será que agora não é bom você investir em ouro? Pode ser. Pô, e agora, será que não é bom você tirar do Itaú e colocar na XP? É, pode ser. Ou no BTG. Então, pode ser também. Vamos lá, vamos ver, entende? Tem que fazer ajustes, né? Quer dizer, você está com o carro andando, o motor do carro está quebrado, olha, precisa importar uma peça, vai, né? Essa peça é paralela, ela serve? Serve. Funciona? Funciona. Bom, é um ajuste, ok. Mas arruma, resolve? Resolve. Se resolver realmente, beleza. Você entendeu? Fazer ajustes no meio do caminho, ok? Acho que dá para entender aqui, né? Bom, deixo aqui meu contato novamente. Me liguem, manda o WhatsApp, tá bom? O WhatsApp eu respondo muito bem, trabalho muito bem. Tem meu grupo lá do Telegram, eu posto as mensagens, enfim. Tem o Instagram que eu posto alguma notícia mais rápida, alguma informação, uma coisa mais imediata assim, que eu vejo, né? E o próprio site tem algumas informações também. Então fica o meu convite, a gente agradece novamente a atenção de todo mundo. Deixa um comentário aí, enfim, gente, indiquem para outras pessoas que estão com esse mesmo medo de que vai quebrar. Então, é importante saber todas essas coisas aqui, ok, gente? Muito obrigado, até a próxima.